Boa noite, pessoal. Me chamo Adriana. Vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher branca, alta, cabelos castanhos, ondulados, olhos claros. Visto uma blusa cor-de-rosa com listras brancas. Tenho como fundo a imagem de um sofá do lado direito e uma estante com livros do meu lado esquerdo. Sou do curso de Biblioteconomia da UNO Chapecó. Estou no último módulo do curso. Muito feliz em ter escolhido esse curso, que é maravilhoso, em que eu me identifiquei muito. Eu já atuo em bibliotecas, então, há 8 anos, por isso a paixão. E eu e a Aline, assim como toda a comissão, hoje estamos muito felizes em poder participar dessa primeira jornada acadêmica do curso, que é a primeira de muitas que ainda vão vir. Contamos, então, com a participação de todos nessa continuidade da linda jornada acadêmica do curso para os próximos anos, que elas aconteçam cada vez mais. Boas-vindas a todos, então, novamente. A primeira jornada do curso de Biblioteconomia da UNO Chapecó emerge das relações docentes e discentes crescentes no cotidiano do curso e da necessidade de um campo para ampliarmos os debates socioculturais abrangentes na nossa área enquanto campo acadêmico e profissional. Professora Jéssica. Para a abertura do evento, a gente convida a nossa coordenadora, Jéssica Bedin, a fazer a abertura oficial. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Jéssica Bedin, mulher branca, cabelos loiros, olhos castanhos, uso óculos e estou com uma blusa preta. E como cenário, tenho uma parede preta atrás de mim. Atuo como professora e coordenadora no curso de Biblioteconomia EAD da UNO Chapecó. Estou muito feliz em presenciar este momento histórico, a primeira jornada acadêmica do curso. Quero desejar um ótimo evento, né, a todo o público que está online aguardando para prestigiar essa roda de conversa, né, que veio em busca de novos conhecimentos, de momentos de interação, né, com colegas da área. E aqui, pelo chat, a gente conseguiu acompanhar, né, tanto estudantes, profissionais de tantos locais do Brasil, né, o que as tecnologias nos permitem, né, essa conexão com diversos colegas, né. Aproveito o momento, né, para cumprimentar o professor Marcelo Voto, um grande parceiro, né, na concretização da jornada acadêmica, a comissão organizadora, né, composta por nossos estudantes, que são os protagonistas deste evento. Acredito que essas experiências, né, durante a graduação, elas são enriquecedoras e elas contribuem, né, na formação de um perfil profissional engajado e atuante, né, um profissional que a nossa biblioteconomia tanto precisa. Cumprimento também os nossos palestrantes de hoje, o Gabriel e a Thalita, que estarão compartilhando, né, os seus conhecimentos conosco, e sintam-se em casa. Agradeço também a confiança, né, da editora Argos, da UNO Chapecó e da Metalpox Soluções para a Biblioteca, nossos parceiros e apoiadores aqui no evento. E lembro que este, né, é apenas o primeiro dia do nosso evento, então fica o convite, né, para que vocês possam acompanhar a programação ao longo das semanas. Deixo, assim, o meu abraço, né, e acolhimento em nome do curso de Biblioteconomia da UNO Chapecó, para que a gente possa ter um ótimo evento. Agradecemos, então, a presença de Thalita Gama e Gabriel Justino de Souza. E, nesse momento, então, a palavra está com vocês. Pode iniciar pela Thalita, então. Sejam bem-vindos. E falando que o nosso tema de hoje é inovação em bibliotecas, né? Então, a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Por gentileza, pode iniciar pela Thalita, podem dar as suas boas-vindas também, a gente logo inicia a roda de conversa, então. Meninas, o microfone de vocês está muito baixo, pelo menos para mim aqui. Eu não entendi o que vocês falaram. Talvez tenta segurar o microfone um pouco mais próximo, que talvez fique melhor a compreensão, Aline. Está melhor agora? Fala mais.
Deu uma melhorada? Melhorou. Então tá. A Adri vai fazer a leitura, então, do currículo de uma forma resumida para nós. Então, pessoal, eu vou ler o currículo dos dois palestrantes. Depois a gente inicia a roda de conversa. Gabriel Justino Souza. Tá bom o som assim, pessoal? Gabriel Justino Souza, formado em biblioteconomia pela... Peraí. Gabriel Justino Souza, formado em biblioteconomia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP-SP, 2017. Foi auxiliar na Mediateca na Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E atuou como auxiliar de biblioteca na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, onde implementou o projeto Memes na Biblioteca, como um instrumento de informação. No ano de 2020, então, ele fez um intercâmbio na cidade de Calgary, no Canadá, para aperfeiçoar o seu inglês. E atualmente ele é coordenador geral do coletivo de bibliotecários em Foco. Thalita Gama, bibliotecária formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestranda em Memória Social na Unirio, idealizadora e sócia da empresa Santa Biblioteconomia, onde cria conteúdos para a internet desde 2013. É também servidora pública, atuando como bibliotecária no Centro de Ciências Jurídicas Unirio. Então, vamos abrir a roda de conversa com o tema Inovação em Bibliotecas. Thalita, quer iniciar? Dar as boas-vindas? Sim. Obrigada, Adriana, pela apresentação. Bom, eu vi todos vocês se descrevendo, acho que eu vou me descrever também, se tiver alguém que estiver usando algum tipo de programa para esse fim. Eu sou uma mulher negra, a minha pele é mais clara, eu tenho cabelos cacheados que estão presos como se fosse um coque, estou com uma blusa rosa, um top, porque está bastante calor aqui no Rio, estou com brincos rosas, e atrás de mim, a parede do meu escritório, que é branca, em sua maioria. Eu quero agradecer o convite da Unichapecó para poder bater esse papo com vocês. É sempre gratificante poder trocar ideias com colegas de outras regiões do Brasil. E falar de inovação em bibliotecas também é muito interessante. Eu trabalho como servidora pública e atuo como empreendedora na empresa Santa Biblioteconomia, e a gente acaba achando que a prática bibliotecária se resume muito a você se formar e arrumar um emprego, ou simplesmente ficar ali atrelado às práticas que já são padrões. Porém, o que eu sempre falo até para os meus alunos é que eu considero que o jogo mesmo, ele começa depois que você arrumou o seu emprego. Porque essa inovação, ela precisa acontecer no dia a dia, né? Não adianta você arrumar um emprego, seja iniciativa privada, seja num serviço público, ou empreendendo, e querer continuar com as mesmas práticas, né, que já estão aí. Cada escolha diferente já é algum tipo de inovação. Pelo que eu entendi, sendo uma roda de conversa, eu e o parceiro podemos trocar ideias, não é isso? Então, beleza. Eu acho que eu queria dar uma boa noite, vou deixar ele também falar um pouquinho, e a gente vai conversando ao longo do tempo. Bom, boa noite. Eu acho que eu também vou me descrever, né? Se alguém estiver usando audiodescrição. Bom, sou um homem branco, cabelos cacheados, olhos castanhos. Eu estou usando óculos e um headphone. E acredito que atrás de mim esteja um fundo de cidade, eu acho. Que eu fui mexendo aqui nessas configurações. Apesar de jovem, às vezes eu apanho dessa tecnologia. Então... acho que muitas vezes é um pouco confuso, mas tudo bem, a gente vai aprendendo a se virar. E agradeço
o convite da UNO Chapecó, da Adriana, que entrou em contato comigo. Muito grato de estar aqui e dividir esse espaço também com a Thalita, já conhecia o trabalho dela pelo Santo, também tive a oportunidade de ver uma palestra dela lá no CBBD, no Espírito Santo, ano passado, e foi muito enriquecedor. E falar de inovação em biblioteca, eu acho que é uma coisa incrível estar aqui compartilhando conhecimento, né, uma roda de conversa, eu acho que é uma coisa mais flexível, né, a gente vai poder trocar experiências, né, aprender um com o outro, eu acho que é isso que é importante, mostrar que nem sempre nós temos, como é que fala, ter que ser rígido, né, ficar naquela salinha de catalogação, e às vezes são coisas simples, né, enxergar essa inovação nas coisas simples mesmo do dia a dia, e às vezes bibliotecários às vezes não conseguem enxergar, mas vão pedir um help para os colegas, e aí a gente consegue enxergar essas pequenas coisas para transformar o nosso dia a dia e também das pessoas que frequentam a biblioteca. Com certeza. Gabriel, fiquei feliz que você assistiu a palestra lá no CBBD. Só para contextualizar o pessoal, no ano passado, que teve o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia em Vitória, eu apresentei um trabalho falando sobre o impacto das redes relacionados ao Centro de Biblioteconomia. Então, fui falando da trajetória e foi bem bacana. E fiquei feliz que você assistiu. Saudade de um evento presencial, né? Para a gente se abraçar, para a gente comer um coffee break. Mas, enquanto não podemos, vamos aproveitar o online. Com certeza. Né? Agora, puxando o tema da nossa mesa aqui, eu vejo, por exemplo, não sei se vocês têm essa informação, que a Unirio, que é onde eu estou servidora, né, pública, ela empresta tablets para os alunos. Então, tanto cursos de biblioteconomia, são alguns cursos específicos que eles conseguiram algum tipo de fomento e houve essa compra de tablets. Então, alunos que são de baixa renda, essa coisa toda, elas podem pegar esse tablet e estudar durante a graduação para ler os milhões de PDFs que nós temos, né, que ler durante a graduação. Então, esse tipo de ação é uma inovação em uma biblioteca tradicional, né? Nós, quando não existia pandemia, trabalhávamos presencialmente, continuávamos emprestando livros, porém, tínhamos essa possibilidade de emprestar o tablet para os alunos. E sempre era uma alegria, assim, eu sou bibliotecária de referência, então eu fico ali no balcão, né, conversando com as pessoas, essa coisa toda. E quando o aluno entra na graduação e ele vê que tem esse tipo de auxílio, que ele não espera, é muito gratificante. Mas é óbvio, existem várias dificuldades, como, por exemplo, a manutenção desses equipamentos. Nós, da área de biblioteconomia, somos extremamente reféns da parte tecnológica e nem sempre nós sabemos lidar com essa parte tecnológica. Eu brinco que eu fiz o concurso para bibliotecária, mas eu deveria ter feito um técnico de informática antes. Porque na minha biblioteca eu tenho que mexer nos computadores, tenho que passar antivírus, sabe? Vários tipos, e tenho que conseguir explicar para a pessoa que está lá na TI o que está acontecendo, sendo que, assim, não é a minha praia. Então, eu acredito que isso também seja realidade de muitos bibliotecários. Gabriel, você já passou por alguma situação dessa, de você ter que ser o cara da TI? Já passei uma situação, via muitos alunos na biblioteca, eles precisavam usar um sistema interno da própria faculdade, da FECAP, e aí eu tinha que sentar com esse aluno e explicar, olha, para imprimir você tem que entrar nesse programinha X aqui, aí você faz o seu login, coloca a sua matrícula e senha, aí você tem que entrar ali, depois ali, para poder mandar imprimir para a impressora que não está na biblioteca. Está lá no primeiro andar ou no segundo andar da faculdade. Então você vira um expert, né? Naquela hora você tem que saber se virar e passar o conhecimento para o aluno. Olha, né? Se eu não souber, espera aí um minuto, eu já volto. Vou descobrir para você e vou te informar, mas sem informação você não sai daqui. Não, com certeza. Além do tablet, assim, na minha rotina como bibliotecária, acho que a coisa mais tecnológica que eu tive acesso foi também uma mesa digitalizadora, que os alunos, em vez de pegar o livro só para tirar xerox de um capítulo,
eles podem digitalizar, né, uma porcentagem do livro e botar num pendrive, mandar para o e-mail. A Unirio fez essa aquisição no ano que eu entrei, um pouco depois que eu entrei. Eu entrei no fim de 2014, deve ter sido 2015. Porém, né, sempre tem um porém, não durou funcionando nem 1 ano e meio. Então, assim, a manutenção desse tipo de equipamento, que às vezes é um investimento caro, né, para uma instituição, ela tem que ser um ponto de destaque, sabe? Porque, por mais boa vontade que qualquer bibliotecário tenha de fazer as mudanças tecnológicas, etc., a nossa instituição de origem, ela precisa estar ali por trás resguardando e ter pessoas capacitadas para mexer naquele material como um todo. Agora, Wi-Fi, todas essas práticas que nós encaramos como muito simples e que toda biblioteca tem, não é a realidade de todas, né? Só para lembrar, porque só ter Wi-Fi já é uma grande vitória na maioria das bibliotecas. Gabriel, o que você tem a me falar sobre isso? Sem contar Eu concordo. Opa, pode falar. Sem contar que o pessoal da TI fala outra língua, né? A gente tem que saber conversar e explicar bem certinho como é que é o problema, né? Mas é assim, é normal, né? Eu penso assim que, de repente, no curso de biblioteconomia poderia ter uma disciplina de TI, de repente, tecnologia da informação, para auxiliar nesses processos, de repente, né? Eu estava pensando aqui, o Gabriel fez um intercâmbio lá no Canadá, né? Estava pensando, e as bibliotecas de lá, tu chegou a frequentar? E como é que elas eram, assim? Posso comentar. Apesar dos pesares, apesar da pandemia, né, as coisas no Canadá estavam um pouquinho melhores do que aqui no Brasil, ainda estão um pouquinho melhores. E no finalzinho do intercâmbio eu consegui ir na biblioteca pública lá, eu fui em 2 bibliotecas, e fiquei maravilhado assim, com a biblioteca, além de enorme. Você via muitos jovens utilizando o espaço da biblioteca, mas não era para ler. Né? Na verdade, eles só estavam utilizando o espaço mesmo, compartilhando conhecimento ali. Né? Tinha uns Chromecast, não é Chromecast, é outro aparelhinho do Google que parece um notebook para emprestar, mas estava fora de operação por conta da pandemia, né? Porque compartilha e tal. Mas é incrível você ver como as pessoas elas se apropriam da biblioteca e como elas transformam o espaço. Quando você vê que realmente as pessoas elas estão usando o espaço de uma forma bacana, né? Você vê assim, nossa, feliz de estar ali, utilizando o espaço e compartilhando. E se elas quiserem, elas vão lá no meio do acervo, pegam um livro, leem, ou depois pegam emprestado. E é uma coisa assim que eu acho que o brasileiro ainda não está acostumado, ainda não chegou lá. Mas eu acredito que a gente está trabalhando para chegar nesse nível, né? Para as pessoas se apropriarem das nossas bibliotecas públicas, para as pessoas começarem a ocupar esse espaço e não enxergarem, né, mais a biblioteca como um mero depósito de livros, mas como um lugar onde elas possam compartilhar informação, onde elas possam ter ali, né, um espaço seguro para compartilhar ideias. Né? O que você acha, Thalita? Não, com certeza. As minhas referências de biblioteca pública estão em São Paulo, pelas que eu tive a possibilidade de conhecer. A Biblioteca de São Paulo, que foi construída onde era o antigo presídio do Carandiru, ela é maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de ir lá em 3 ocasiões. Então, em todas elas, a biblioteca está cheia e de usuários adultos, crianças, moradores de rua, e a gente tem que se conscientizar que, primeiro, o bibliotecário ele é um agente educador. Nós estamos na cadeia de educação do nosso país. Então, quando a gente pensa que tem os professores lá na escola, também deveria ter um bibliotecário na biblioteca escolar. Porque eu trabalho numa biblioteca universitária, eu percebo, e vocês que estão na universidade provavelmente também percebem, que muitas vezes, apenas na graduação, aquele aluno vai ter acesso a uma biblioteca, a uma rotina de biblioteca. E tem muitos alunos que não se veem pertencentes àquele espaço. E a gente só vai conseguir
que o cidadão, né, o indivíduo, encare a biblioteca como um espaço que ele pode se apropriar, que ele pode utilizar, exatamente como a gente vê nas bibliotecas grandes de outros países, isso vai ter que vir da base educacional. Então, essa lei, né, que quer universalizar as bibliotecas nas escolas, ela é muito importante por isso. Porque imaginem, a nossa geração não vai dar mais tempo, mas as próximas, se conseguirem estudar em locais em que a biblioteca escolar esteja presente e que exista um trabalho de base, a gente vai conseguir formar mais leitores num todo e indivíduos que encarem a biblioteca como um espaço que eles podem pertencer, né? Que não é exclusivo para uma elite intelectual, para pessoas que têm um acesso financeiro maior, que acaba sendo o que acontece na realidade. Eu fico feliz quando eu vejo adultos começando a usar a biblioteca, porque aí você quebra um paradigma, né? Adulto, no geral, ainda mais homem, tem muita vergonha de falar que não sabe, né? Que nunca foi, que não conhece. Então, o trabalho do serviço de referência, do atendimento ao usuário, faz parte disso tudo. Então, a Biblioteca de São Paulo, eu acho que é um ótimo exemplo disso. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos as bibliotecas parques, que tem várias que são dentro das comunidades, eu não sei quem já teve a oportunidade de vir, então tem uma biblioteca parque que é dentro da Maré, que é dentro da Rocinha, então são espaços que realmente elas são utilizadas pela população mais carente, porém, né, as disputas políticas acabam interferindo na qualidade que essa biblioteca poderia ter para aquela comunidade. Que em algum momento, se eu não me engano, em 2016, as bibliotecas fecharam por falta de verba. E aí todos os bibliotecários que estavam trabalhando lá desde a abertura, que tinha sido há uns 3 anos só antes, foram demitidos, que eram terceirizados. E aí você tem uma quebra de um trabalho que está sendo feito. Aí depois voltou o atendimento em horário reduzido, enfim. Eu sei que até hoje não voltou assim, ao seu atendimento esplendoroso que foi no começo. Então, isso é muito prejudicial. Para nós termos bibliotecas como as do Canadá, né, que atraem a população para que elas participem, nós precisamos de políticas públicas, né, de dinheiro. Nós precisamos que as instituições realmente valorizem o trabalho das bibliotecas como um todo. E pensar nos menos favorecidos, né? Moradores de rua, crianças que não têm onde se divertirem, né? Muito melhor a criança ficar na biblioteca do que ficar na rua andando por aí. Então, por que a biblioteca não é lembrada quando a gente pensa nessa parte social? Isso é um questionamento que eu faço, assim, sempre. É incrível, né? Oh, desculpa, Aline. Não, pode falar. É incrível, né? Porque como essa discussão de inovação em bibliotecas, ela pega também um lado social que é muito importante, né? Nós temos que trabalhar com esse lado, com a base, né? Eu venho de escola pública, né? E nós temos sala de leitura, male, quando temos sala de leitura e quando elas são abertas para os alunos, porque muitas vezes nós temos a sala de leitura e até mesmo a sala de leitura é fechada, né? Com cadeado, para que os alunos não possam ocupar aqueles espaços. Eu acho que tem um horário específico, né? Não é... Exatamente. Eu posso falar com propriedade. Eu frequentava, porque tem a divisão, né, da prefeitura e da escola do estado, né, tem as escolas da prefeitura e do estado. Eu frequentei muito mais a sala de leitura da prefeitura, quando eu ainda estudava na prefeitura. E quando eu cheguei à escola do estado, eu nunca pisei meu pé. Nos 3 anos de ensino médio, eu nunca fui à biblioteca. A gente perguntava, por que eu não posso ir à biblioteca? Ah, porque está fechada. Essa era sempre a resposta que nós recebíamos. Ah, porque está fechada. E o acesso também não era fácil. Você tinha que passar por uma parte que tinha uma porta que tinha cadeado, e aí tinha uma outra parte que tinha cadeado também. E aí você pensa, cara, mas como é que o brasileiro, né, vai ser um leitor, sendo que a própria política da própria escola é proibitiva?
Né? Como é que a gente fala de inovação, sendo que as pessoas elas não estão nem se apropriando das nossas bibliotecas, elas nem não têm esse apego, não têm esse carinho, né, que é desenvolvida nas bibliotecas. Eu acho que uma coisa que nós precisamos aprender, o brasileiro, paulistano, cada um precisa aprender, é se apropriar do espaço e falar, não, eu preciso criar essa relação de amor. Né? Eu não sei quantos de vocês viram, alguns anos atrás, algumas notícias de bibliotecas públicas fechando no Reino Unido, e a comunidade falou, não vai fechar, nós queremos biblioteca aberta. E abraçaram a ideia da biblioteca. E aí eu lanço a pergunta, né? Quantas vezes, né? Ou o que aconteceria se ameaçasse fechar alguma biblioteca aqui no Brasil? As pessoas não se importariam. Infelizmente, não se importariam. E isso é uma coisa que nós temos que refletir, e não só como profissionais bibliotecários, mas também como cidadãos. E pensar, por que as pessoas ao meu redor, que me conhecem como bibliotecário, elas não se importariam de ver uma biblioteca fechando? Por que a biblioteca não está fazendo falta? Esse é um questionamento que nós temos que fazer a cada dia, como profissionais e também como cidadãos. Falando nisso, sobretudo, tem várias bibliotecas acabaram fechando as portas agora nesse momento, né, de pandemia. Inovações, né? Como chamar os usuários para a biblioteca nesse momento, né? Tem uma pergunta aqui no chat da Vanessa Veloso. Eu gostaria de saber sobre algo que mudou na biblioteca com a pandemia. Acredito que houve mudanças significativas no funcionamento. Né? Como os bibliotecários estão enfrentando esse momento aí e tentando inovar com atividades criativas e chamando os usuários, né, para frequentar eles. Vocês têm alguma sugestão? Olha, é uma coisa complexa e difícil, e também passa pela questão que nem todos têm um acesso digital, né? Nem todo mundo tem uma boa internet, uma boa conexão, uma boa internet, enfim. Mas eu acredito que um bom caminho seria fazer clube do livro virtual, tentar chamar atenção por esse caminho. Tem outras coisas também, né? Mostrar que a biblioteca, ela não é só resumida àqueles livros, mas tentar sanar dúvidas de alunos, tentar chamar, vamos conversar, vamos trocar conhecimento, né? Tentar ter essa troca, né? Com os alunos, né? Seja biblioteca pública, seja biblioteca universitária, seja biblioteca escolar, né? Por exemplo, o trabalho fenomenal que as bibliotecas comunitárias vêm fazendo ao longo desse ano, com ou sem pandemia. Né? As bibliotecas comunitárias elas não pararam, né? As redes sociais das bibliotecas comunitárias estão ativíssimas e você vê todo o trabalho que é desenvolvido com lives, né? Chamando escritores, autores, chamando saraus, essas coisas que nós devemos trazer também, incorporar às outras tipologias de bibliotecas. Sim, concordo, Gabriel. Eu vejo, assim, pela prática das bibliotecas universitárias, que é o que eu tenho mais contato, que para a maioria dos alunos foi um processo meio que natural, de sair do físico e tentar ir para o digital. Porém, nem todas as universidades já possuíam algum tipo de biblioteca digital, ou os acervos que são usados presencialmente, que estão ali na bibliografia básica, e tem aí um questionamento relacionado ao MEC, né, do que é básico, complementar e etc., não necessariamente esses livros estão em PDF, né, na internet, em livre acesso. Então, eu e meus colegas, que trabalhamos diretamente com professores, sofremos muito pela demanda desses arquivos, desses acessos, e que não é possível. Primeiro, né, pela lei de direito de autor. Segundo, que muita coisa não está na internet, né? A gente acha que tudo está na internet, não está, gente. Então, agora, o MEC, se eu não me engano, está tentando fazer um consórcio para que seja possível de todas as universidades fazerem uma parceria, parecido como é o portal CAPES, de acesso à BDTD, né? De dissertações e teses que você pode procurar gratuitamente. Então, eles estão pensando em fazer uma coisa assim. E aí, na minha realidade, né, na minha biblioteca, a gente ficou pensando, o que a gente pode fazer, já que a gente não pode emprestar livros, que é o nosso carro-chefe, então vamos focar nos serviços. Então, a gente focou em treinamentos, treinamentos de base de dados, treinamentos de ABNT,
treinamentos sobre catalogação, coisas simples que os alunos podem precisar nesse momento e que a biblioteca poderia suprir. Então, essa foi um dos nossos carros-chefe. Está sendo, pois ainda estamos em home office. Estamos aí indo para 8 meses, se eu não me engano. Já até perdi as contas, não vou na biblioteca desde março. E também criamos um serviço que é Fale com o Bibliotecário. Então, existem alguns horários que... Aí tem uma escala, eu também estou na escala, que os alunos, professores, eles podem tirar dúvidas com os bibliotecários sobre algo que eles precisem. E no que a gente tiver disponível, né? Outra forma que pode parecer, isso é muito simples, mas que foi uma inovação, quando eu entrei lá na biblioteca que eu trabalho, eu fiz muitas parcerias com os professores, porque eu quero pegar o aluno quando ele está entrando na faculdade, com aquele brilho no olhar de que passou no vestibular, né, que está ali muito animado. Então, é nessa hora que eu quero pegar o aluno e trazer ele para a biblioteca, para que ele se inscreva, para que ele conheça o que a biblioteca pode oferecer. Então, eu fiz parceria com os professores, tanto da graduação quanto de mestrado, da pós-graduação, para que nas primeiras aulas do ano a biblioteca compareça e se apresente. Então, a gente tem lá aqueles folders de serviços. Então, eu vou lá, explico para os alunos como eles se inscrevem, o que a biblioteca pode oferecer, horário de funcionamento, me apresento e já torno essa relação mais próxima. Então, muitas vezes, a inovação que a gente precisa, ela não necessariamente vai ser tecnológica, ela vai exigir milhões de reais. Muitas vezes a gente precisa de atitude, de cara de pau, né? De tentar ali criar relações onde não existiam, para que a gente possa trazer esse público para a biblioteca. E eu acho que a maioria das bibliotecas públicas que eu estou acompanhando, comunitárias, como o Gabriel falou, as públicas em si, universitárias, têm dado um show nessa pandemia, tanto de conteúdo, de publicações interessantes, quanto de lives, de eventos online, que estão trazendo as pessoas para ter um outro olhar para o que pode acontecer dentro de uma biblioteca. No meu ponto de vista pessoal, essa pandemia, ela foi assim, o chacoalhão que a biblioteconomia como um todo estava precisando. A gente sabia que ia chegar algum momento e foi assim, o momento de você tirar os livros físicos de foco e tentar produzir conteúdo e possibilidade de serviço fora, né, ali do presencial. Mas é um desafio, sem dúvida. Uma coisa assim... Deixa eu só fazer a leitura aqui de um comentário hoje. Não tem problema. Tatiane Oliveira escreveu: que show, Thalita. Aqui na Universidade Fevale temos a Biblioteca das Coisas. Emprestamos notebook, carregadores, cabo USB, sacolas retornáveis e guarda-chuva. Gente, que perfeito! Arrasou. Pode falar, Gabriel. Tá certo. Não. Tá liberado. Nos comentários. Bom, então, eu trabalhei numa biblioteca híbrida, né, que era uma biblioteca universitária e escolar, né? Mas uma coisa que eu senti que foi na FECAP era a parceria, né, que nós, bibliotecários, auxiliares, tínhamos com os professores, a ponto dos professores pedirem, né, para a biblioteca dar aulas, né? Nós íamos até a sala de aula e nós dávamos uma introdução básica à ABNT e um treinamento de base de dados na sala de aula, dentro da disciplina de metodologia, né? Isso foi uma coisa assim que me surpreendeu positivamente na faculdade, porque, nossa, caramba, um bibliotecário indo para a sala de aula, né? Vamos dar aula e treinamento de base de dados. E falava: olha, se vocês precisarem de qualquer coisa, de qualquer ajuda, né, no TCC de vocês, ou alguma coisa nesse sentido, vocês podem ir até a biblioteca, que nós estamos lá, disponíveis para ajudar vocês no que vocês precisarem, em dúvidas da ABNT, em treinamentos, né, da base de dados. Então, isso foi uma coisa, assim, incrível, que eu, caramba, né, nunca vi essa parceria entre professores, essa troca entre professores e bibliotecários. Isso foi uma coisa, assim, sensacional. Que legal, Gabriel. Eu estou curiosa aqui para saber um pouco mais sobre os memes da biblioteca.
que é? Como é que foi feito? Como é que foi pensado, né? É uma inovação, assim como em Foco, né? Que eu já ouvi vários podcasts lá, muito legais. E conta um pouquinho para nós. Tá, vamos lá. Eu vi a Biblioteca Pública Terezinha de França, se eu não me engano. É uma biblioteca pública aqui do interior de São Paulo. E ela fazia memes para atrair os usuários, deu super certo. E eu ficava pensando, né, por que a gente não pode usar meme, né, como uma forma de informação? Então, como é que foi esse processo? Né? Eu conversei com a minha chefe na época, eu falei, olha, eu tenho essa ideia de implementar memes aqui na biblioteca, como essa biblioteca pública aqui, como um instrumento de informação. Então, vamos utilizar os memes para informar a galera, né? Porque a gente sempre usa a parte muito rígida, né? Proibitiva, né? Não pode entrar de bolsa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E sempre isso fica muito pá, assim, né? Para as pessoas que frequentam a biblioteca. Eu pensei, a gente pode passar isso de uma forma mais suave, uma forma mais divertida, que as pessoas vão compreender de uma forma divertida, mas vão achar graça e vão internalizar aquilo. Então eu escrevi um projeto, apresentei para a equipe inteira da biblioteca, então todo mundo deu opinião, e aí falaram, não, você pode fazer, a gente discute, né, para ver se não ofende ninguém, porque a gente sempre tem que tomar um certo tipo de cuidado, né, geralmente, porque às vezes você tem escola, e aí, como a minha biblioteca era híbrida, né, eu tinha que ter cuidado para que as crianças podiam entender, adolescentes podiam entender, mas às vezes uma pessoa que está ali no mestrado, fazendo mestrado, não ia entender aquele contexto. Aí tá bom. E aí, um dos memes que eu fiz foi um meme das branquelas, né, uma cena que ela pega e joga a bolsa, né, segura meu poodle, né? E aí eu coloquei uma frase simples, né? Uma tarja verde em partes brancas e a foto lá das branquelas e escrito assim, quando eu venho para a biblioteca e lembro que não posso entrar de bolsa. Então a outra que estava segurando simbolizava o amigo, porque geralmente era exatamente aquela cena. O pessoal ia no intervalo para a biblioteca, e aí pegava a bolsa, olhava aquele meme, dava risada e falava, ai meu Deus, eu não posso entrar de bolsa na biblioteca, segura minha bolsa. Era basicamente isso. Então, assim, uma forma simples que as pessoas entendiam. Né? E aí eu fiz outros memes, um do Caetano, eu tenho a caixa de devolução, né, para devolver os livros na caixa de devolução se a biblioteca fechar. Você não sabe. Aí tinha aquele do capeta, né, sussurrando para a menina, aí eu coloquei assim, vai lá, coloca o livro na estante de novo, né, porque é um trabalho, né, muito, muito complicado, né? As pessoas pegam os livros e a gente tem o trabalho todo depois de colocar de novo os livros no lugar certo, e aí não acha, aí um aluno quer o livro. Então, para eles entenderem também que aquilo é para eles, né? E foi uma coisa assim que foi muito bem aceita pelos alunos, os alunos se divertiram, né? Foi um projeto muito bem implementado porque as pessoas realmente aprenderam, né? Não de uma forma rígida, não proibitiva, mas um instrumento para informar. Não era só uma brincadeira, né? Mas se utilizava das próprias regras da biblioteca e fazia de uma forma engraçada. Você quer comentar alguma coisa, Thalita? Só para eu não ficar falando. Não, eu achei o máximo, assim, usar meme, porque é isso, a gente tem que conseguir falar na linguagem do nosso público-alvo. E a maioria das pessoas jovens ou adultos jovens estão na internet e utilizam os memes, enfim, e brincam com isso. A biblioteconomia no Brasil como um todo, e aí eu vou falar um pouquinho dos meus últimos estudos. O meu mestrado é em Memória Social e eu estou estudando o CBBD, que é o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia. Eu estou estudando o que estava sendo discutido nas 10 primeiras edições, lá na década de 50 e 60. Porque aí você pode pensar assim, naquela época, né, o pessoal era mais tradicionalista, devia estar preocupado com a parte técnica, CDD, CDU, ACR2. E a minha pesquisa tem mostrado que é um pouco o oposto. Já naquela época, existiam preocupações sociais, preocupações sobre o papel da biblioteca na sociedade como um todo, como a biblioteca poderia transformar a sociedade.
Então, a gente vê que essa visão estereotipada mesmo do bibliotecário como detentor da informação, como aquele guardião do monastério, ela se perpetua até dentro da área, né? Porque você pensa, pô, se as pessoas encararem a biblioteca de uma forma leve, como memes, piadas, elas não vão respeitar as normas. Por quê, né? Por que a gente tem essa visão? Ou então, não pode entrar com bolsa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo dentro da biblioteca. Você tira muita autonomia do usuário ali dentro daquele espaço. Então, eu acredito que as inovações que vão acontecendo na nossa área vão por ações como essa que o Gabriel falou, que são pontuais, muitas vezes iniciativas individuais de algum bibliotecário inspirado, porém que trazem grande resultado para o nosso público-alvo, para os usuários, que tem que ser o foco do nosso trabalho. Sim, eu tenho uma outra ideia que eu implementei lá. Nós tínhamos um mural, né? Cada membro da equipe era responsável por fazer um mural de leitura, de literatura, colocar alguns livros selecionados por nós. Eu olhava aquele mural, eu falava, a gente pode fazer alguma coisa com aquele mural. E aí eu fiz o Biblioflix, né? Aí eu fiz recortei os negócios, né? Baixou a criatividade, né? Eu recortei umas coisas para ficar parecido realmente com a Netflix. Recortei as letras até na fonte, né, da Netflix. É legal. E aí aí eu coloquei assim, livros de comédia, livros de terror, livros para ler em casa, livros de férias. E aí eu coloquei a seleção. Só que era um lugar um pouco escondido, era um lugar de passagem, era um corredor de um lugar da biblioteca para outro. Aí o que eu fiz? O que faz atiçar a curiosidade das pessoas é muito poderosa. Então você tem que trabalhar com a curiosidade delas. Então, como o balcão de atendimento era principal, ocupava a frente da biblioteca inteira, aí eu recortei 2 papeizinhos, né, bem chamativos, em preto e vermelho, e coloquei, você já conheceu o nosso Biblioflix hoje? E aí as pessoas, toda vez que elas iam até o balcão, elas olhavam aquilo e elas perguntavam, o que é Biblioflix? E aí a gente falava, é o nosso mural que está aqui, você não quer entrar e dar uma olhada? Porque nem sempre os alunos, eles entravam na biblioteca. Só olhava assim de longe ou de passagem, e aí você atiçava a curiosidade da pessoa para ela entrar. Então, aí você vai trocando, né? Você pode brincar, você pode trocar o tema, aí depois você tira a Biblioflix, cria um outro mural, e assim você vai fazendo, renova as coisas, principalmente também para incentivar a leitura. Porque às vezes a gente trabalha em biblioteca universitária e a gente pensa, o aluno não precisa ler alguma coisa leve, mas é mentira, às vezes você precisa, às vezes você está em tanta pressão ali, né? Você está tão assim no TCC, ou no trabalho integrado, ou num trabalho temático, alguma coisa, né? Tá loucão da vida, aí tudo que você precisa, às vezes, é relaxar. Então a biblioteca também universitária, ela tem que ter um pouco esse papel de falar, não, vem cá, nós temos outros tipos de livros, né, que você pode relaxar, que faz você também ter um outro trabalho, um ótimo trabalho, quando sua mente está mais relaxada, né, livros de literatura, porque isso contribui com a sua formação acadêmica também. Né? Então, isso é uma inovação também, né, ter outros tipos de livro que não só de bibliografia básica, bibliografia complementar, mas livros para relaxar. Tá certo que a biblioteca que eu trabalhava era uma biblioteca híbrida, mas você vê que quem pegava mais livros de literatura, livros assim, sessão da tarde, né, eram os alunos universitários. Aí você falava, nossa, ele tem tempo para ler. Nossa, olha que bacana, né? Isso que os alunos estão fazendo. Eles estão pegando livros, né, sem ser bibliografia complementar, bibliografia básica, e estão aproveitando a biblioteca. Isso é uma coisa simples, não uma coisa assim, meu Deus, minha nossa, que coisa, né? Que está ao alcance, né, de qualquer biblioteca. Gabriel, deixa eu te perguntar. Quando você fez essas ações, a sua biblioteca, por exemplo, tinha uma impressora colorida? Você tinha os insumos suficientes para realizar isso? Ou vocês tiveram que correr atrás? Porque essa é a realidade. Sim, da maioria das bibliotecas. Às vezes até tirar uma xerox colorida é difícil. Então, na minha biblioteca, lá onde eu trabalhava, a gente tinha a máquina, né? A máquina de xerox colorida e tal. Porém, nós tínhamos uma cota de impressão para fazer.
né? Cada funcionário tinha uma cota, por exemplo, 10 folhas por mês, né? Você podia imprimir colorido. Então era uma coisa assim limitada. Gastei minha cota, mas gastei feliz. Gastei feliz minha cota inteira. Eu tava quase pedindo para os outros, meus colegas, me dar mais cota para pegar a cota do meu colega. Mas valeu muito a pena. Mas mesmo se não tivesse, eu sou aquele tipo de cara que eu ia levar de casa, sabe? Sim. Porque eu acho que vale muito a pena, né? Eu tenho uma impressora, falar, quer saber uma ou duas? Não tem problema, eu vou fazer porque vale a pena. Não, com certeza. Quando eu estava fazendo treinamentos presenciais e eu queria botar cartazes para chamar a atenção dos alunos, né, nos corredores, na entrada da faculdade, e eu fui numa gráfica onde eu normalmente imprimo os materiais do Santa, então eu já tinha conhecimento ali dos preços, porque lá onde eu trabalho não existe a impressora colorida, só preto e branco. Então eu paguei, tipo, por 3 cartazes, acho que eu paguei R$6, foi R$2 cada um, para fazer um cartaz colorido que chamasse atenção e etc. E às vezes você é visto até como esquisito, né? Você gastou o seu próprio dinheiro para fazer uma coisa dessas. Só que assim, como profissional, R$6 não vai me deixar nem mais rica nem mais pobre. E eu acredito que vai melhorar o trabalho ali que eu estou fazendo. Porém, a gente sabe que, como essa é a realidade no todo, ao longo do tempo, os nossos colegas vão cansando. Também não posso culpá-los. É muito difícil trabalhar em condições adversas e tendo que não só matar um leão por dia, né? Desviar das antas e dar uma cambalhota todo dia. Porém, certas inovações precisam aí desse jeitinho brasileiro da melhor forma possível. Tem outras coisas também que nós fazíamos, mas aí não foi uma iniciativa minha, mas eram coisas que já era da biblioteca que eu trabalhei, né, que era um concurso cultural que tinha, os alunos podiam escrever os livros que eles queriam que a biblioteca tivesse, né, fazer uma troca de livros, né, isso é coisas que não demandam tanto recurso, né, fazer uma roda de conversa para os alunos explorarem, né, falarem, olha, tal livro que eu achei disso e daquilo. Então, são outras iniciativas que aí você também não precisa tanto da grana para poder executar, né? Ou às vezes, né, você colocar um papel em branco, alguma coisinha assim, falar o que você gostaria de que fosse mudado nessa biblioteca, né? E às vezes tudo que o aluno quer, eu gostaria que vocês abrissem mais a cortina, eu gostaria que tivesse mais puff, então a gente podia trocar os puffs de um lugar para o outro, eu queria que tivesse mais mesa junto, modular, que nós tínhamos, junto uma mesa na outra, então vocês podem fazer isso, brinca com a sala, dá essa liberdade para o usuário, também é uma inovação. Às vezes a gente pensa que vai ser a anarquia completa, né, deixar os alunos à vontade, mas você vê que dependendo do certo nível de liberdade que você dá para o aluno, ou para o usuário, em qualquer tipo de biblioteca, ele vai respeitar aquele espaço e ele vai usufruir muito mais daquele espaço do que um lugar proibitivo. Tem perguntinha no chat. Bora lá. Liga o microfone. Alguém ali. falou? Não. Tem pergunta no chat. Eu vou ler. Cadê? Peraí. Aonde está a pergunta? É que tem tanta coisa aqui no chat que eu... Eu vou ler para vocês. Beleza. Da Camila Alves. Na escola onde trabalho, os alunos vão até a biblioteca somente quando o professor solicita. Não é uma pergunta, ela só estava questionando mesmo. Tem professor na instituição que trabalha lá e nunca foi na biblioteca. O Ju Troian, ele diz assim, percebo que quando há necessidade de redução de gastos, a primeira a ser cortada na escola é a biblioteca. É triste, mas é real. Precisamos mudar esse conceito. Vamos ver, tem mais uma aqui, da Tatiane. Aqui no momento da pandemia, montamos o serviço de empréstimo agendado. E o Pergunte à bibliotecária. Eu acho que é como a da Thalita, né, que tem um momento com a bibliotecária. Assim, os alunos tiram as dúvidas com vídeo, na hora, né, da videoconferência. Vimos que eles se sentem bem acolhidos
como se estivessem presencialmente. Legal. Eu vou fazer um comentário que fica um pouco mais fácil para interagir, vou aproveitar que o pessoal estava fazendo as perguntas. Eu ouvi tanto a fala da Thalita, né, quanto do Gabriel, essa questão da quebra de paradigmas, né, ou quando a gente, quando um adulto se torna leitor, ou quando aquela pessoa que nunca frequentou a biblioteca passa a ver sentido, né, porque parece que é muito fácil quando a pessoa, desde a educação básica, né, ou tinha o pai ou a mãe que era professora, então desde a infância já teve essa construção. Fiquei sem áudio, me ajuda aqui, por favor. Então, nesse sentido, o quanto essa e ao quebrar esses paradigmas, a gente consegue ter inovação. Então, a fala de vocês é muito clara, né? Enquanto desmistificar a inovação sendo apenas tecnológica, mas nessas pequenas ações, né? Com essas quebras de paradigmas do que era feito até então. Então, acho que nesse sentido, se vocês tiverem mais exemplos, né, para compartilhar, eu acho das vivências de vocês está sendo muito enriquecedor, porque eu acho que a nossa imaginação, né, já vai mudando até em relação ao serviço de referência, como se aproximar dessas comunidades. Então, a minha pergunta seria mais nesse sentido, porque eu vou ter muito rica essa experiência, enquanto os outros falam, a gente precisa cada vez mais direcionar as ações nesse sentido, né? Se você quiser falar, Thalita, primeiro, pode ficar à vontade. Ou tanto faz. Pode falar, Gabriel. Eu acho que uma das principais coisas, já pegando um gancho de um dos comentários, eu acho que é nós não enxergarmos os professores como os nossos inimigos. Né? Muitas vezes nós temos problemas, né? Às vezes de comunicação com relação aos professores, e nós temos que começar a enxergá-los como parceiros, né? E convidá-los, né, para um bate-papo. Olha, vem aqui na biblioteca tomar um cafezinho, alguma coisa assim, né? Eu sei que não é todas as bibliotecas que têm um espaço para isso, mas é só um bate-papo para conversar, apresentar para aquele professor o acervo, falar, professor, o que o senhor acha, né, de fazer alguma coisa aqui na biblioteca, né? Eu vejo que a biblioteca anda tão vazia, tadinha, né? O senhor podia fazer... Por que o senhor não vem aqui fazer uma aula de metodologia aqui? Ou por que o senhor não vem fazer uma interação de livro, fazer uma leitura dramática aqui na biblioteca? Né? Não tem problema não, né? Silêncio, às vezes, ele precisa ser quebrado mesmo. Né? A gente tem espaço para isso, né? Vem cá, vamos fazer alguma coisa. E isso pensando, né, numa biblioteca escolar e numa biblioteca universitária. Já pensando numa biblioteca pública, é realmente fazendo com que as pessoas elas não enxerguem a biblioteca como aquele lugar que você não pode nada. Né? E eu vejo muito isso nas bibliotecas aqui de São Paulo, não só a biblioteca, né, São Paulo, mas tem uma biblioteca perto de casa, né? Uma das mais perto, que é quase uma hora aqui de casa, aí você pega ônibus, pega metrô, e aí vai indo para os lugares, né? Que é a Biblioteca Viriato Correio, que é de literatura fantástica. E, cara, se você for olhar o tanto de evento que tem dentro daquela biblioteca relacionado ao universo de literatura fantástica, você fica... Caramba, mano, tem tanta coisa nesse lugar, assim. E um dia eu fui pegar um livro, claro, antes da pandemia, e o pessoal tava planejando fazer aula de yoga na biblioteca. Então, assim, gratuito, aberto para todo mundo. Então, por que não, né, fazer yoga na biblioteca? Então, são coisas que você tem que se permitir, você abrir o espaço e mostrar para as pessoas que a biblioteca, ela não é esse santuário, né, de silêncio, esse santuário onde você não pode nada. E é mentira, você pode tudo, você pode compartilhar conhecimento. Eu sou muito daqueles que pensam assim, a biblioteca tem que ser um espaço aberto para você compartilhar ideias, para você se apropriar, né? Claro que às vezes vai ter um espaço reservado para as pessoas não fazerem barulho, vai ter esse espaço, né? Mas nós precisamos aprender como bibliotecários a abrir esse espaço, não restringi-lo, né? Como muitos bibliotecários, taca a regra, faz isso, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não é por aí, não é desse jeito que nós vamos conseguir mudar a mentalidade da sociedade como um todo, a respeito de nós bibliotecários e principalmente das bibliotecas. Gabriel, 2 pontos da sua fala que eu queria complementar. Um, sobre os professores. Eu gosto muito de bater na tecla que professor, a gente tinha que fazer treinamento para eles também.
convidar para ir na biblioteca, né, fazer um lanche, porque eles são as primeiras pessoas que a gente tem que conquistar. Se você conquista o professor para ele participar da vida da biblioteca, fica muito mais fácil dos alunos participarem também. Porque quer ver uma coisa que bomba a biblioteca universitária escolar, é o professor falar que aquele livro que vai cair na prova, enfim, aquele livro é importante e tem na biblioteca. Aí sai logo uma cabeçada da sala e já vai na biblioteca procurar. Então, esse tipo de parceria, de movimento, é muito importante. Outro ponto é a biblioteca sem essa característica aí do silêncio universal. É claro que ter espaços determinados para pessoas que querem estudar ali de forma concentrada é importante. Porém, eu também sou defensora da biblioteca como um espaço cultural mesmo, que além de ter livros, tenha eventos, troca de livros, contação de histórias, yoga, por que não? Encontro de troca de figurinha, o que for. A biblioteca ela precisa ser, para aquela comunidade, um espaço seguro. E é esse olhar que não só nós, bibliotecários, precisamos carregar, mas a gente tem que conseguir convencer as pessoas da instituição que a gente está ali trabalhando que essa é a visão do futuro, é a visão de inovação de biblioteca. Porque, como a gente comentou no começo, infelizmente a biblioteca não é fim de nenhuma empresa, de nenhuma instituição. A biblioteca sempre é meio. Tirando a Biblioteca Nacional, né? Que aí o fim dela é ser ali uma biblioteca. Porém, se você trabalha, mesmo numa biblioteca pública, você está numa estrutura de governo, numa estrutura que foge da alçada do bibliotecário administrador ali. Então, a gente sempre tem que convencer alguém, sempre tem que lutar por espaço, seja ele físico, seja ele de importância, e é uma batalha longa. Sim, é uma batalha longa, nem sempre é fácil, às vezes é muito desgastante. Isso te desgasta física e emocionalmente. Eu posso falar de uma outra experiência também. Quando eu trabalhei na USESP, né, na Orquestra Sinfônica do Estado, na Mediateca, tínhamos coleções de mídias e tudo. E eu falo para vocês, um outro lado da parte do bibliotecário você cataloga, você indexa, você auxilia lá o bibliotecário, né? E aí você faz isso para quem? Para quê? A coisa mais triste, e eu falo com propriedade, a coisa mais triste é você ver um acervo tão rico, um acervo onde você vê, poxa, quanto conhecimento tem aqui, e ninguém consulta, ninguém se interessa, ninguém faz nada, e aí você pensa, poxa, mas o que está acontecendo aqui, né? O que a gente está fazendo de errado? Né? Será que isso daqui só está existindo porque está na lei que precisa existir isso daqui para você guardar os arquivos, os vídeos de concerto que acontecem na sala, né, de concertos? Então isso é muito triste. E aí você fala, não, eu tenho que mudar isso daqui, né? Eu não quero mais ficar usando esse Excel, então vamos divulgar o acervo para geral. Então, vai ter troca de livros, mas como assim vocês não pensaram aqui? Gente, a porta está aberta, entra, usa. É basicamente isso, né? Faz a troca de livros aqui, porque é coisa muito triste. Porque fizeram isso, né? Na verdade, o pessoal comentou de fazer uma troca de livros dentro lá da USESP, mas eles não pensaram em nenhum momento em fazer isso dentro da própria mediateca. Aí eu fiquei assim, mas como assim, gente? Vocês não pensaram na mediateca para fazer? Não, vamos fazer, vem, pode vir, vem chegando. Eu conversava com o bibliotecário, e a bibliotecária falou, não, você está certo. Mas às vezes, né, nós ficamos tão desgastados, porque a gente vai remando contra a maré, e aí você às vezes está sozinho nisso, aí você acaba, meu Deus, tô cansando. Às vezes você renova, às vezes você acaba desistindo, mas o importante é que a gente precisa continuar e mostrar para as pessoas a importância daquilo, porque nós como bibliotecários, às vezes enxergamos no acervo também um conhecimento riquíssimo, que você fala, não, as pessoas precisam descobrir isso, elas precisam usufruir disso. Né, elas precisam tomar aquele espaço, né? A coisa mais deliciosa, e isso eu falo da minha experiência do Canadá, em outras bibliotecas aqui, é você ver a biblioteca cheia de vida, cheia de pessoas que ocupam o espaço, usam o espaço, mesmo que não seja para ler, mas elas estão ali, elas estão usando aquele espaço. E é isso que é importante, afinal de contas, não é? As pessoas não estão dentro da biblioteca, usando a biblioteca, não os livros, mas a biblioteca. Eu acho que é isso que a gente tem que refletir um pouquinho. Com certeza.
Queria trazer mais uma experiência que eu tive. Tem uma amiga minha que estudou biblioteconomia comigo, que ela casou e foi morar em Londres. Em 2018 eu tive a oportunidade de encontrá-la lá e ela teve uma filhinha que nasceu lá na Inglaterra. E ela estava me explicando que quando nasce uma criança lá, além da certidão de nascimento, você já sai da maternidade com a sua carteirinha da biblioteca pública mais próxima. E essas bibliotecas, elas têm atividades para recém-nascidos e para mães. Então, você tem ali rodas de cantiga, de leitura, enfim, estimulando atividades desde pequenininho, entre mãe e filho, entre a família como um todo. E isso sempre me vem à cabeça, assim, que ideia genial de você atrelar o nascimento de uma criança ao nascimento de um futuro leitor. Então, é uma visão, obviamente, de um país aí que é muito mais antigo do que o Brasil, que está na frente em diversas frentes culturais, enfim, e de educação. Mas quem sabe um dia a gente consiga ter essa visão de que cada pessoa que nasce no Brasil, ela tem direito a frequentar uma biblioteca, ela tem direito a se tornar um leitor e de construir essa visão de cidadania que inclua uma biblioteca como um espaço acessível. Então, é para a gente olhar para experiências gringas de outros países, não com um olhar de síndrome de vira-lata, de que nada do Brasil presta e que a gente nunca vai sair da onde está. Eu acho que é mais de olhar por inspiração, como o Gabriel falou, assim, existem muitas ações interessantes que a gente pode se inspirar e tentar trazer isso para a nossa realidade. Talvez não seja na nossa geração, talvez não seja na próxima, mas boas ideias sobrevivem ao longo do tempo. E a gente tem que acreditar nisso, para o nosso trabalho também ser mais leve, ser mais factível e a gente não se entristecer com os nãos do dia a dia, porque eles são muitos. Vocês que estão aí estudando biblioteconomia, eu imagino que vocês tenham aí muitos planos, muitos sonhos para quando se formarem, e eu espero que vocês consigam alcançar todos eles, mas saibam que a realidade do mercado de trabalho, a realidade da vida do bibliotecário é lutar por espaço. Então, é uma luta que não acaba, até dentro da nossa área, e a gente tem que estar disponível para explicar várias vezes as mesmas coisas e falar o óbvio. O óbvio precisa muito ser reforçado no nosso país. Eu acredito que os bibliotecários, nossa formação vem ganhando espaço, né? Porque quando eu era jovem, eu não tinha o incentivo de ir à biblioteca. Então, agora eu tô falando, eu me lembrei quando a primeira vez que eu fui na biblioteca pública, eu fiquei impressionada e perguntei, nossa, pode levar para casa? Né? Porque é a realidade de muitas crianças, né? Na escola que elas estudam, não tem. Às vezes tem uma sala de leitura, que é um monte de livro lá jogado num canto, né? E quando eles se deparam com uma biblioteca que pode levar para casa, nossa, é maravilhoso, né? E aproveitando agora, tem mais uma perguntinha no chat e a gente vai encerrar as perguntinhas que estão vindo. É direcionada a Thalita, então, a Juliana, sobre o blog Santa Biblioteconomia. Ele ajuda muitos acadêmicos em concursos, né? Então, ela quer que você conte um pouquinho da trajetória, a criação, como que surgiu, né? E como é empreender na biblioteconomia. Como é empreender na biblioteconomia. Tá, só para eu entender, porque ficou meio o som abafado. Ela quer saber como surgiu a ideia e como empreender, né? São duas perguntas. Isso, como surgiu o blog Santa Biblioteconomia e o que é empreender na biblioteconomia. Ok. Então, o blog surgiu da necessidade que eu, enquanto estudante de biblioteconomia, sentia de ter materiais focados na nossa área. Então, o direito, né, áreas mais tradicionais, digamos assim, já existiam diversos cursos focados na preparação para concurso. Porém,
eu me formei no começo de 2013 e desde 2012 eu já estava estudando para concurso. Um dos únicos e pioneiros nessa área foi o Gustavo Ren. Não sei se vocês conhecem o site dele, que se chama Biblioteconomia para Concursos. Também é excelente. Então, ele já trabalhava comercializando livros e fazendo cursos presenciais. Então, como estudante, né, como interessada no assunto, eu vi que era um mercado que teria um nicho ali existente. Porque também era uma época que estava pipocando muitos concursos no Brasil e tinha muitas pessoas interessadas. Então, eu criei o blog, eu já estava trabalhando, eu trabalhei no Sebrae antes de ser servidora. O Sebrae, ele parece, mas ele não é uma instituição pública. Tinha um contrato CLT, trabalhei lá e fiquei inspirada por todo o empreendedorismo de trabalhar no Sebrae, claro. Mas eu já criei o blog pensando que no futuro eu poderia, de alguma forma, monetizar aquele conteúdo. Então, se você for ver as primeiras postagens do blog, elas são muito voltadas para a minha rotina daquela época, né, de estudos, quais eram os meus planejamentos. Então, eu escrevi no blog durante 2 anos, antes de começar a vender qualquer coisa, tá? Então, teve esse trabalho anterior, as pessoas foram conhecendo o meu nome, enfim, através desse blog, que era gratuito, as pessoas podiam entrar, e também ter um espaço para trocar ideias sobre biblioteconomia para concursos. Isso também auxiliou muito. Então, em 2015, que eu comecei a comercializar apostilas digitais e comecei a fazer cursos presenciais. E a partir daí as coisas foram evoluindo. E no ano passado, eu vi que precisava crescer, né, oficialmente. E aí viramos uma empresa e agora eu tenho 2 sócias que também são bibliotecárias. E a gente está aí com uma empresa de capacitações na área de biblioteconomia. E aí o nosso foco não está mais em concurso público, apesar de ser um dos nossos carros-chefes, mas a gente quer capacitar o bibliotecário para os desafios aí da vida profissional. Então, a nossa ideia é, ao longo do tempo, conseguir implementar outros cursos que sejam válidos, que a gente sentiu falta quando se formou, né? Porque a faculdade, ela acaba que passa pontos muito rapidamente e depende muito de onde você vai trabalhar. Então, normalmente, aquilo que você vai trabalhar, você precisa se aprofundar, precisa se especializar. Então, a gente está tentando fazer uma empresa de bibliotecário para bibliotecário com essas vivências. Agora, sobre a pergunta de como empreender, eu acho que um dos pontos bases é autoconhecimento, saber o que você tem de melhor, o que você pode oferecer para o mundo, porque o empreendedorismo ele não pode ser só focado no lucro. Eu quero fazer uma coisa lucrativa. Se for assim, você não vai conseguir sustentar por muito tempo, né? A gente tem que fazer alguma coisa que a gente goste, mas é óbvio que vai ter desgastes sobre aquilo. Mas sabendo qual é a seu ponto-chave, então vamos supor, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar com pessoas. Então, trabalhar com redes sociais, trabalhar dando aulas, não é um sofrimento para mim. Porém, para uma pessoa que seja mais introspectiva, talvez não seja o perfil dela. Talvez fazer trabalhos que não exijam essa exposição toda possa ser um caminho melhor. E depois fazer um plano de ação, né? Pensar de forma profissional. Então, mesmo quando o blog não tinha uma vertente lucrativa, eu investi, por exemplo, na logomarca. Eu pedi para uma designer, que era amiga minha, fazer a logomarca para ficar uma coisa bonitinha, que é a que eu uso até hoje. Então, é o tipo de coisa que faz diferença quando você está começando algum tipo de aposta, né? de empreendimento. E, claro, estudar. Eu, nos últimos anos, estudei vários assuntos fora de biblioteconomia, seja designer, seja a parte contábil, seja a parte administrativa. A gente nunca vai parar de estudar, seja trabalhando numa biblioteca tradicional, seja empreendendo. Então, tenham isso em mente, que para construir a carreira de vocês, que vocês almejam, vocês vão ter que continuar investindo, principalmente em conhecimento, e ter coragem de botar as ideias de vocês para fora.
mas, por favor, coloquem, porque a nossa área precisa muito de pessoas que queiram sair desse senso comum e que queiram fazer coisas novas, né? Eu acho que quando um bibliotecário consegue se destacar na sua área, respeitando os seus limites, todo mundo ganha. Então, esse é o meu estímulo também para vocês. Busquem o que vocês querem fazer, qualquer que seja a área, e façam da melhor forma possível, porque toda a área de biblioteconomia vai ganhar. Nós temos um comentário aqui do Breder Ribeiro, da Universidade Federal Fluminense. Ele diz: eu vejo várias atividades culturais organizadas pelos próprios alunos, como exposição de poesias e poemas, exposição de pinturas, desenhos, fotografias, cine, debates. Eu imagino que essas ações seriam ótimas de serem executadas na biblioteca. Um questionamento da Sandra também. Um dos pontos que percebo como negativo nas bibliotecas públicas é o horário de funcionamento, não de se estender para o final de semana. Muitas famílias poderiam frequentar livremente esses espaços se abrissem nesses outros horários. O que vocês pensam sobre isso? É relevante ou não? Gabriel, vai lá. Tá, eu acho que sim, né? Eu acredito que sim. As bibliotecas, neste momento, estão fechadas aqui, mas é muito relevante você ter bibliotecas em horários acessíveis. Eu não me lembro exatamente, eu acho que era a biblioteca... Eu acho que foi a própria Biblioteca São Paulo que começou a diminuir o horário de atendimento. Eu preciso checar essa informação, mas eu vi alguma coisa nesse sentido. Eu acho que eu estava no Canadá quando eu ouvi. Foi uma coisa assim. Mas ia diminuir o horário de atendimento, acho que até umas 6 da tarde. Isso ia afetar alguns trabalhadores que não poderiam ir após o trabalho lá para pegar um livro emprestado ou apenas relaxar, porque muitas pessoas vão só para sentar e relaxar, não necessariamente para pegar algum livro emprestado. Né? Também teve o caso da Mário de Andrade, né, a biblioteca que fica aqui no centro da cidade, que ela ficava aberta 24 horas, mas eu não sei exatamente o que aconteceu, que eles acabaram retirando esse funcionamento 24 horas da biblioteca, infelizmente. Né? Eu acredito que um dos argumentos foi que a biblioteca começou a ser mal frequentada por moradores de rua. E eu acredito assim, cara, eles estão ali, se eles querem dormir, deixa eles dormir, sabe? Porque de todas as pessoas que utilizam mais a biblioteca, essas pessoas são moradores de rua. Elas vão lá, elas leem jornal, elas pegam livro emprestado, elas usufruem do acervo, sabe? Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, tem muitos moradores de rua utilizando a biblioteca de lá, né? Então, a gente tem que restringir, claro, respeitando também o limite do funcionalismo, né? Porque aí você tem a questão de concurso, você não tem funcionário e tal, mas tem um jeito também de você pensar, fazer um bem bolado, nem que você faça rodízio, revés ali entre os funcionários, né? Faz turnos, para a biblioteca ficar um pouco mais aberta e ser mais acessível. Eu penso que isso é uma tristeza, deixar a biblioteca fechada sem a acessibilidade das pessoas. E infelizmente isso passa por concurso, isso passa por você ter trabalhadores ali em 2 ou mais turnos, tá? Então, o meu horário de trabalho, antes da pandemia, né, sempre foi tarde e noite. Então, eu trabalho até às 9 da noite para poder pegar o turno de alunos que estão ali naquele horário e que já é difícil. Já é difícil ter bibliotecários que queiram trabalhar nesse horário, né? Mas a gente tem que pensar sempre no que a população daquela área precisa. E uma biblioteca pública que seja bem localizada, que seja perto do metrô, perto dos transportes públicos, ela precisa de um horário de funcionamento que pegue, né, o pós-trabalho, que seria o auge ali, que o trabalhador sairia, poderia visitar a biblioteca. Então, tudo isso que a gente está discutindo, algumas coisas podem ser resolvidas localmente pela biblioteca, mas a maioria, infelizmente, são decisões administrativas, institucionais. O que os bibliotecários podem fazer é fazer propostas e barulho, né? Sempre tentando, focando no que é melhor para o seu usuário, para a sua comunidade-alvo. Eu posso até dar um exemplo. Eu consegui mudar o horário da mediateca que eu trabalhei, porque ela tinha um horário muito restrito.
Ela abria 9 horas para o público, a gente chegava um pouquinho mais cedo, né? E abria 9 horas para o público, e ficava aberto para o público externo, né, da orquestra, até 1 da tarde. Né? Então, as pessoas após 1 da tarde não poderiam entrar. Só quem trabalhasse lá, os músicos, regentes, né, a parte do administrativo. E aí eu conversei com o bibliotecário e com o coordenador, eu falei, olha, não faz sentido, né, ter essa restrição, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui na biblioteca para atender. Então, não tem problema você estender o horário até o horário que a gente fica aqui, que era 6 horas da tarde. Aí o meu coordenador, né, ele concordou com isso e falou, não, pô, é verdade, né? Eu acho que a gente pode deixar aberto. Então aí mudou-se o horário das 9 até às 6 horas da tarde. Pode não ser muita coisa, mas já fica um tempo maior aberto para dar a possibilidade de outras pessoas que não poderiam até 1 da tarde frequentarem aquele espaço. Meus queridos, está tão boa essa conversa, mas a gente vai ter que ir para as considerações finais e se despedindo, que está chegando o horário. Então, abro para vocês darem um tchauzinho e se despedir. Pode ir lá, Thalita. Você primeiro. Tá bom, obrigada, Adriana, pelo aviso, porque eu sou boa de papo. Se deixar, a gente fica aqui. Obrigada, pessoal, que compareceu. Estou vendo aqui que nós temos mais de 70 pessoas, sucesso absoluto aí de público. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada, Gabriel, pela troca de ideias, que foi muito boa. Obrigada à coordenação aí do curso pelo convite. E eu acredito que para todos vocês que estão escutando, sejam bibliotecários formados ou estudantes ainda, a gente absorver que a inovação que a gente quer nas bibliotecas passa muito pela nossa postura profissional, pela forma com que a gente se apresenta para o mundo e como a gente faz o nosso trabalho, né? Então, indo contra essa parte mercantil, tecnológica, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pensar no nosso usuário como um outro ser humano que está ali, que muitas vezes não teve acesso ao que a gente tem, as formas de acessar a informação, e que o nosso trabalho pode modificar a vida das pessoas através desse conhecimento, dessa informação. Então, a partir dessa visão, a gente vai poder fazer uma biblioteconomia melhor, bibliotecas melhores e um mundo melhor, né, por consequência. Então, obrigada, gente. Boa noite. Eu quero agradecer também ao convite, à coordenação do curso por ter me convidado, pela Adriana por ter entrado em contato comigo. Na época que ela entrou em contato comigo, eu não estava aqui no Brasil, eu estava lá no Canadá. Eu falei, eu acho que dá, né? Mesmo se eu estivesse lá, daria, ajustar fuso horário, essas coisas, agradeço. Né? Agradeço a Jéssica, né? Hoje a gente inverteu os papéis. Eu lembro que no ano de 2018, né, ela foi a convidada do Infoco para apresentar uma palestra, e hoje eu estou nesse papel aqui, então agradeço, e agradeço a Thalita também, foi muito enriquecedor, né? Sempre é bom trocar experiências com outros colegas, falar um pouco da nossa experiência. Às vezes eu sinto que a gente às vezes está numa ilha, né? Que a gente não conhece muito do que acontece por esse Brasilzão, e sempre é bom trocar essa informação, sempre é bom, né? Falar, olha, tem gente lá no sul fazendo isso, gente no Nordeste fazendo aquilo, gente no Norte fazendo aquilo outro, gente no Centro-Oeste, em todo lugar fazendo trabalhos incríveis, e é sempre bom poder compartilhar isso, e agradeço a oportunidade. Né? E perdão por não ter falado muito mais do Infoco, né? Vocês me perguntaram, acabei falando e acabei esquecendo, mas eu coordeno lá o grupo. Se vocês quiserem, vocês podem seguir nas redes sociais, que é Infoco na Bíblia. E, mais uma vez, muito obrigado, gente, pela oportunidade de compartilhar informação e conhecimento. Nós é que agradecemos do fundo do coração a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, que é o primeiro dia, né, da jornada acadêmica do curso. E a gente agradece aos inscritos que participaram e deixa um convite também para a próxima quinta-feira, agora dia 3, com esse mesmo link você pode acessar e participar com o tema História da Biblioteca Nacional. A gente vai ter a Maria José Fernandes da Silva
e a gente vai contar um pouquinho da história da BN. Eu agradeço a todo mundo, em nome da comissão, e boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, gente. Pessoal. Obrigada pela presença de todos. Nos encontramos na quinta, tá? Às 7 horas. Até. Tá certo. Até mais. Tchau.